SOS Cristianismo, capítulo 6, Tratado do Batismo. Item 1. O bonequinho de cera. Toda pessoa inteligente procura saber a origem de tudo o que faz. O sinal pelo qual se pode facilmente descobrir que uma pessoa é ingênua é quando se percebe que ela acredita num ensino qualquer, sem analisar, sem raciocinar. Aliás, esse é o tipo de gente mais comum. Podemos afirmar que 99% da sociedade age assim. As leis criadas pelos homens sempre foram colocadas sobre as inteligências vulgares. É costume antigo seguir as tradições. Os pais ensinarem aos seus filhos aquilo que os seus pais lhe ensinaram. Assim, os nossos filhos poderão aprender o que os nossos avós aprenderam. E se isso continuasse, os nossos netos e bisnetos ainda iriam aprender os costumes e os hábitos dos nossos bisavós e dos nossos tetravós. Seguindo essa linha, nós que muitas vezes pensamos que somos muito inteligentes, não passamos de copiadores e imitadores dos antigos. Desse jeito, estamos imitando o papagaio que decora tudo o que ouviu e não sai daquilo. Somos obrigados a perguntar: até quando isso vai continuar? Até quando a gente tem que ser papagaio? Essa velharia é o resultado de um poder político-religioso que vem pesando nos nossos ombros há muitos séculos. E não são os nossos pais, nem tampouco nossos avós os culpados. Os verdadeiros culpados já estão muito distantes de nós. Os culpados foram os nossos antepassados, os donos da consciência da massa. O poder religioso e o poder político sempre se deram muito bem, sempre conviveram na santa paz. Agora, na entrada do terceiro milênio, é chegada a hora de se acordar, de se levantar a cabeça e fazer alguma coisa para deixar de ser escravos do passado. Precisamos usar a nossa própria inteligência, começar a pensar por nós mesmos, não aceitar que outros pensem por nós, como os nossos pais vêm fazendo há tanto tempo. Item 2. Vamos ao batismo. Foi necessário fazer essa abertura para entrar no assunto, batismo. Sem dúvida, dos sinais exteriores chamados de sacramentos, o mais levado a sério pela sociedade é esse. Porque a confissão, a Eucaristia, o crisma, a extrema-unção, poucos levam a sério hoje. O casamento já foi dessacralizado. Hoje, graças ao pouco progresso intelectual que já alcançamos, não se encontra mais quem tenha medo de cair no tal inferno eterno de fogo só por ter se casado apenas pelo ato civil. Mas o batismo ainda continua para valer, pelo menos em algumas igrejas. De fato, Jesus insiste na necessidade do batismo. Abre aspas, ninguém pode ver o reino de Deus enquanto não estiver batizado. Confira em Marcos 16:16. Bem, já que a coisa é assim tão séria, a gente precisa meter a mão na massa para descobrir que batismo é esse, que torna o homem competente para entrar no reino de Deus. Será que ser batizado é receber um punhado de sal, umas gotas d'água, umas palavras mágicas, uma bênção de um sacerdote? Será que receber batismo é se enfiar até o pescoço dentro de um açude, de uma lagosta externa, lendo algum texto da Bíblia, ouvindo palavra de Deus? Será que batismo é ritual, um ato puramente simbólico? Ora, já dissemos que um sujeito inteligente não continua praticando atos sem procurar o sentido desses atos. Precisamos entender o que fazemos. Sabemos que a Bíblia não explica a própria Bíblia, ela não se explica. Quer dizer, o Evangelho não esclarece o sentido, nem muito menos a origem das histórias narradas nele.
Quando o evangelista conta que João batizou Jesus lá no Rio Jordão, ele não vai nos explicar por que Jesus precisou receber aquele símbolo do batismo. Nem diz nada sobre a origem do batismo pela água, nem conta como era o batismo dos gregos. Item 3. Os batismos dos homens. Se o estudioso de religião se contentar apenas com o que diz o Evangelho, ele vai continuar por alguns séculos acreditando que tudo está explicado nos Evangelhos. Mas não se contente em apenas aceitar tudo o que ouve. Quando uma pessoa não se aprofunda nas Escrituras, acontece sempre aquilo que Jesus nos ensinou. Quando um cego guia outro cego, caem os dois no mesmo buraco. Vamos começar a conhecer o que é o batismo, descobrindo o sentido original da palavra. Pois quando João, filho de Zacarias, recebeu o apelido de batizador ou batista, ele não tinha assinatura de batista, como hoje se vê muita gente com essa assinatura. É como se ouve por aí as pessoas dizendo Jesus Cristo. Mas Cristo não é a assinatura de Jesus, é a qualidade dele. Ser Cristo é ser ungido, evoluído, iluminado, sábio e mestre espiritual. Existia na Grécia uma religião pagã que adorava uma deusa por nome Cotito, a deusa da torpeza. Os sacerdotes dessa deusa, quando celebravam o culto, se molhavam com perfume. Em grego, a palavra molhar ou lavar é baptas. Os sacerdotes receberam o apelido de baptas, que significa lavador. E quando João copiou aquele costume dos gregos, com a intenção de criar uma forma nova de penitência pública, feita nas águas para chamar a atenção do povo e juntar gente, o pessoal curioso vinha ver aquela novidade, e João, que era grande pregador, aproveitava para ensinar a necessidade da penitência e da mudança de costumes. Item 4. Circuncisão. O batismo dos judeus. Os judeus usavam a circuncisão como batismo. Quer dizer, com 8 dias de nascido, o guri era operado, tirando-se o pedacinho do prepúcio. Mas como toda prática religiosa, com o tempo se corrompe, cai no ridículo, se transformando em superstição, a circuncisão no tempo de Jesus já havia caído na rotina. Aí João teve a ideia de inventar um jeitinho de derrubar a circuncisão dos hebreus, trazendo o batismo dos gregos. Era uma jogada do profeta, para fazer com que os judeus esquecessem o batismo da circuncisão. Agora, o novo batismo nem é com perfume, nem cortando o prepúcio do neném, é molhando o corpo inteiro. Por isso foi chamado de batismo por imersão, pois quem quisesse receber esse batismo tinha que entrar no rio até a água atingir o pescoço. Mais tarde, quando viram que não iria encontrar rios, riachos, açudes em todos os lugares do mundo, tiveram que inventar o batismo por aspersão, aquele batismo usado pelos padres, onde apenas molham um hisope e jogam um pouco de água na cabeça do garoto. Item 5. Todas as formas de batismos foram figuras do batismo cristão. Agora é a hora de qualquer sujeito perguntar: e será que aquele batismo feito com água, no rio, na cisterna, na piscina ou no altar, aquele batismo funciona? Ele tem algum poder de tirar pecado da gente? Será que João queria inventar um batismo que valesse para todos os tempos? Não. A intenção do grande profeta era acabar com a circuncisão e juntar pessoas para ouvirem as suas palavras. Aí João aproveitava também para ensinar que aquilo era uma figura do verdadeiro batismo. O verdadeiro objetivo de João
era preparar o povo para o batismo de Jesus. Por isso João dizia: eu batizo vocês na água, mas vem aí, atrás de mim, alguém muito maior do que eu, que vai apresentar a vocês o batismo pelo fogo. Confira João 1, 26 a 27. O que João fez foi criar um simbolismo. Assim como a água limpa a sujeira do corpo, o ensino do Mestre Jesus pode limpar o espírito. Portanto, João ali no Jordão criou o símbolo do batismo, não o batismo. É nesse sentido, usando essa lógica, que o cristão de hoje deve entender o batismo. Mas do mesmo modo como a circuncisão tinha caído no ridículo, os primeiros cristãos fizeram do símbolo de João o verdadeiro batismo. E até os dias de hoje ainda há gente acreditando que o ato simbólico do batismo na água limpa pecado. Vamos agora ao que mais nos interessa, saber qual o batismo de Jesus, já que João diz que Jesus é quem está trazendo o verdadeiro batismo. Será que o batismo de Jesus, que é no Espírito e no fogo, tem alguma coisa a ver com algumas das formas de batismos que vemos hoje? Não. O batismo de Jesus não tem água, sal, vela, benta, nem pelo sinal da Santa Cruz. Todas as formas ou sinais materiais que se usa para realizar algum ato religioso, por exemplo, uma bênção, um exorcismo, são chamados de rituais e formalismos. É por isso que as religiões formalistas e ritualistas usam vela, água, sal, genuflexão, sagração de hóstias, etc. As pessoas que não se ligam nos conhecimentos são supersticiosas, medrosas e se impressionam com o que vê. O profeta João Batista dizia: eu sou a voz do que clama no deserto, endireite seus caminhos, abra as veredas. João 1, 23. E os caminhos e veredas continuam tapados. E aquela maravilhosa voz continua fazendo enorme barulho no deserto. Pois são poucos os que são capazes de ouvir com proveito. O deserto são os ouvidos moucos dos que não querem ouvir, assim como as cabeças dos que julgam entender o ensino figurado dos mestres. Endireitar o caminho e alargar a vereda é se interessar pela essência da coisa, é querer buscar o conhecimento das causas, é penetrar no âmago da questão, raciocinando, procurando compreender a verdade espiritual e se desapegando da letra. A letra mata, enquanto o espírito é que vivifica, conforme Paulo aos Romanos 7:6. João continua pregando: aquele que vem depois de mim vai recolher o trigo no celeiro e queimar a palha. Veja que comparação linda. O trigo são as pessoas que já aprenderam a usar a cabeça, pessoas capazes de se ligar no espírito e abandonar os sinais externos. O trigo é um produto de valor real, representa as pessoas que se preparam a vida inteira para captar o ensino dos mestres. Mas a palha representa os estúpidos, copiadores de costumes tradicionais. Item 6. O batismo no fogo. João ensina dizendo: aquele que vem após mim vai batizar com fogo e no Espírito. Batizar é limpar. Batizar com água limpa o corpo. E batizar no fogo? O fogo simboliza a destruição da parte externa, transformando os objetos. Quando João fala no batismo pelo fogo, está ensinando que o batismo ensinado pelos mestres é a destruição dos nossos maus costumes. O ensino de Jesus tem o poder de mudar nossa vida, destruindo nossos vícios, nossa ignorância, quando forem vividos ou praticados. De acordo com os últimos versículos de Mateus, Jesus teria feito a seguinte recomendação aos seus discípulos: batizem as pessoas, as nações, ensinando-as a observar tudo o que eu tenho ensinado a vocês.
Mateus 28, 18 a 20. Aí está o batismo de Jesus, ensinar tudo o que Jesus ensinou a todas as nações. Ajude as pessoas a se purificarem, se lavarem de seus hábitos pagãos. Ensine as pessoas a se lavarem com o meu ensino. Espero que não haja mais necessidade de dizer que batizar é passar o conhecimento do cristianismo para todas as pessoas. No momento em que alguém começa a entender o ensino do Mestre e começa a viver de acordo com ele, esse alguém está se batizando. Jesus, em Marcos 16:16, recomenda: aquele que crê e já estiver batizado será salvo. Quer dizer, quando o cristão praticar o ensino moral do Cristo, levando a sério a sua reforma íntima, será salvo. Salvo de quê? Do vício, salvo da superstição e dos símbolos. Também o evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos 11:16, ensina: João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com fogo. Batizar com fogo, como já dissemos, é receber a essência do ensino, é ser fervoroso no cumprimento dos deveres de cristão. Item 7. Jesus quebra o nosso galho. No capítulo 10 de Marcos vem contando um incidente interessante e até engraçado. Os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, surpreenderam o mestre com uma perguntinha curiosa. Mestre, quando você estiver lá em cima no seu reino, dá para colocar nós também lá no céu? Eu de um lado e o meu mano do outro? E Jesus teve que explicar que no plano espiritual não tem esse jeitinho brasileiro de quebrar o galho de ninguém. Aí perguntou para eles: vocês estão preparados para receber o batismo que eu vou receber? Responderam: sim, estamos. Jesus precisou explicar que lá por cima a coisa funciona diferente, cada um segundo suas próprias obras. No plano espiritual ninguém recebe favor. A única coisa que serve de passaporte é o dever cumprido. A senha que autoriza a entrada de um espírito no reino de Deus é uma vida pura, uma vida batizada, quer dizer, lavada pelo cumprimento da vontade de Deus. Voltando um pouco atrás, você lembra como a pergunta de Jesus foi direta no eixo da questão: vocês estão preparados para receber o meu batismo? Qual batismo Jesus iria receber? Humilhação, sofrimento, sacrifício. Esse é também conhecido como batismo de sangue, o sacrifício à renúncia. Interessante é que Paulo e Jesus não batizavam. É curioso saber que Jesus não batizava ninguém. Confira João 4:2. Também o apóstolo Paulo, sendo o maior missionário do cristianismo nascente, não costumava batizar. Em Lucas 9:1-2 está escrito que Jesus enviou seus discípulos para pregarem o reino de Deus. Não consta que Jesus tenha mandado nenhum discípulo realizar o ritual do batismo com água. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 16 e 17, diz que eu não fui enviado para batizar, mas para pregar o reino. Item 8. O batismo pela água era um recurso financeiro. Estudando a história do cristianismo e do catolicismo, se chega facilmente a uma conclusão muito simples. Alegando que quem vive da religião tem que comer da religião, desde o começo, padres, freiras, diáconos, bispos comem, vestem e têm moradia, tirando tudo isso do Evangelho. Assim, não só o batismo de água, mas todos os rituais sempre serviram de recursos para angariar grana para sustentar a igreja de pé. Sabemos que o apóstolo Paulo trabalhava para se sustentar, chegando a escrever que aquele que não quiser trabalhar também não coma. Confira em 2 Tessalonicenses 3:10.
No começo da igreja havia mais respeito e menos exploração, mas aos poucos a humanidade foi se acostumando a sustentar sacerdotes, já que começaram a acreditar na eficácia dos seus sacramentos. Ainda bem que nos dias atuais as coisas começam a melhorar, as mentes se tornam mais abertas, mais evoluídas e o avanço toma conta das mentalidades. Em breve o rito do batismo será a mera recordação de um tempo que já se foi.